A graça e a paz do Senhor. Olha eu aqui outra vez. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor para você que nos assiste através da live. Deus esteja com cada um que está aqui presente. Eu estive esse tempo fora, mas agora estou aqui. Eu estava com saudade. Eu falei, como que é gostoso a gente estar com os filhos. Mas é gostoso também a gente estar com a igreja. Eu sinto falta. Lá também eu ajudei um pouco lá na igreja, mas eu estou muito feliz. Amados, eu quero, antes de qualquer coisa, antes de trazer a palavra, antes de tudo, hoje eu li algo que eu chorei, doeu meu coração, quando eu vi uma mensagem dizendo assim: Israel está sofrendo, Israel está passando pelo que está passando, e o mundo silenciou, ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém ajuda. E nós como igreja, nós precisamos orar. Então eu chamo você a se colocar de pé, nesse momento. Convido você como igreja, a se colocar de pé, porque o Senhor falou para nós, igreja, ore por Israel, pela paz em Israel. Então eu chamo os pastores, eu vou estar passando para cada pastor fazer essa oração. É uma oração pedindo paz para Israel, clamando por Israel. Nossa igreja é uma igreja missionária e nós precisamos orar por Israel. A Bíblia diz: missão está no coração de Deus. Então vamos orar, porque é de lá que vem tudo para que nós possamos saber que Jesus está voltando. Israel é relógio de Deus. Estejam atentos para todos os acontecimentos de Israel. Então vamos orar pela paz em Israel. Eu convido a pastora Adriana para estar fazendo essa primeira oração. Pastor José, pastor Maurício e por último eu faço. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Onde que Israel está localizado? É para cá, para lá? Estende a sua mão. Estende a sua mão. Isso. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, clamando, ó Pai, pela essa nação, ó Pai, que é Israel. Pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua paz naquele lugar. A Deus, que aqueles homens, ó Pai, que são sanguinários, violentos, ó Pai, que só querem trazer a morte, ó Pai, para aquela nação, ó Pai. Pedimos ao Senhor que envie os Teus anjos de guerra, Pai, desembanhados de fogo agora, Pai, para cessar essa guerra. Pai, aquele povo precisa de paz, aquele povo precisa, ó Pai, te conhecer. Pai, vai em cada coração agora neste momento, ó Pai. Declaramos paz sobre Israel, declaramos o fim desta guerra, Pai, que eles venham conhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus poderoso, que cessa todas as guerras, que sonda os corações, que visita, Pai, vai de encontro, ó Pai, a pessoa responsável, ó Pai, por essa guerra, Pai. Às vezes, ó Pai, ela tem um coração tão duro, mas diante do Senhor não tem nada que endureça, Pai. Peço ao Senhor, venha quebrantar o coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Pai, abençoe Israel, traga paz, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós continuamos, Deus, em essa oração pela nação de Israel, pela nação do Brasil, meu Pai. Deus, lá está sendo atacado nesse momento, estão todos virados contra Israel, Pai, mas Israel é uma nação eleita, Israel é a tua nação, ó Pai, é a nação que na Bíblia sempre fala dela. Muitos impérios já se caíram, Pai, e Israel continua de pé. Então, Deus, em nome de Jesus, nesse momento tão difícil que eles estão passando, ó Pai, que pessoas estão atirando contra eles, que estão, Senhor, nações contra a Israel, Senhor, fortaleça eles nesse momento, Senhor. Ali no meio do deserto eles têm tirado o seu sustento, ali no meio do deserto o Senhor tem feito maravilhas na vida deles, ó Pai. Continua, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, abençoa a nação de Israel, abençoa aqueles que estão abençoando a Israel, Pai, proteja eles, ó Pai,
Muitos pequeninos ali estão sofrendo, Pai, mas é por amor de Ti, meu Deus. Eles continuam confiando no Senhor, ó Pai, e nós oramos para que eles sejam fortalecidos, que essa nação venha crescer, que essa nação venha sentir o Teu poder, e que muitas nações vejam através de Israel a Tua unção, que muitos vejam através de Israel o Teu amor, Pai, e que venham se render também ao Teu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa essa nação com as Tuas mãos poderosas, livra, Senhor, de todo mal, continue abençoando. É no nome de Jesus que nós te pedimos, é no nome de Jesus que nós abençoamos a nação de Israel, em nome de Jesus, amém. Ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós rogamos a Ti nesta noite, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, essa cidade de paz, Jerusalém. Que o Senhor, Pai, derrote o seu arcanjo Miguel, Pai, que é o príncipe de Israel, para estar se deslocando naquele lugar, Senhor. Dê vitória, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem plano para Israel, que o Senhor há de salvar o remanescente que tem ali. O Senhor revelou isso em Apocalipse, Senhor. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor venha fazer com que esses ataques desse grupo Hamas venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Não importa o que o mundo fale, Pai, mas importa que a Tua igreja clama em favor de Israel, clama em favor que haja paz em Israel, em Jerusalém, a cidade do grande rei, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre este lugar e livramento, porque Tu és o Deus que guarda. O Senhor não dorme, Pai, o Senhor não tosqueneja, Pai. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, Pai. Nós sabemos da tecnologia de Israel, mas se o Senhor não estiver com eles, eles vão perecer. Por isso nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a cidade, o estado de Israel, assim como o Brasil já abençoou Israel há mais de 70 anos atrás. Nós mais uma vez abençoamos eles, Pai, e declaramos que a paz do Senhor venha reinar naquele lugar, Pai. Olhe para o Teu povo, olhe, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tende misericórdia, abra sua boca e ore e clame por Israel. Senhor meu Deus, eu quero ouvir vocês orando junto comigo. Orem, porque nós precisamos abrir a nossa boca. Clame ao Senhor, Espírito Santo, venha, Senhor, de vida em vida agora, trazendo ao coração como orar por Israel, Pai. Deus, misericórdia, Senhor. Meu Pai, aplaca, Senhor, a ira desse Hamas contra Israel. Meu Deus, já foram mais de 140 vidas mortas por esse grupo terroristas, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia do Teu povo, Pai. Tem misericórdia do povo de Israel. Que haja paz nas ruas de Jerusalém, que haja paz nos muros de Jerusalém, que haja paz nas casas de Jerusalém, que haja paz, Senhor, nas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Pai, clamando por esse povo, o povo que é nação santa, eleita, escolhida do Senhor, Pai. Oh Deus, se nós, meu Deus, como igreja, nós esquecemos de orar, se nós como igreja estamos silenciados, nos perdoe, Pai, e atente para os nossos clamores agora, atente para as nossas orações, Pai, em nome de Jesus. Dá vitória para o Teu povo, Pai, dá a paz para o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você aplauda ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, aleluia, aleluia. Jesus, podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vivemos esse tempo tão difícil, imagina eles como é que não estão vivendo, depois de um tempo de paz, agora vivendo esse tempo de guerra. Nós também vivemos um tempo de guerra, mas agora nós está sendo aplacado porque nós oramos, porque nós clamamos. A morte, ela está sempre permeando. A morte não era para existir, ela existiu por causa do pecado. Então, eu convido você, nesse momento, a prestar bem atenção ao que Deus vai falar com você essa noite. Aleluia. Eu vou falar
de um tema, de um assunto bem conhecido, a história de Lázaro. E diz que Jesus, ele estava para além do Jordão, porque ele estava atendendo pessoas, multidões, que sempre estavam atrás de Jesus. E nesse período, nesse tempo, nesse espaço de tempo em que Jesus estava para além do Jordão, o amigo dele, chamado Lázaro, ficou muito doente. Diz a Bíblia que quando Jesus queria descansar, era na casa de Lázaro que ele ia, Marta e Maria. E as irmãs, então, quando o irmão ficou doente, elas mandaram avisar Jesus, falaram: olha, o teu amigo está doente. E Jesus então devolveu a resposta dizendo: olha, não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Sabe por quê? Não é que Jesus não amava essa família, Jesus amava e muito, mas Jesus queria que o nome dele fosse exaltado através dessa família. Assim como Jesus quer que o nome dele seja exaltado através da nossa vida, da nossa família, irmãos. Porque o Senhor tem propósito. Em tudo, Deus tem um propósito. E ele ficou 2 dias ainda lá, como todos já conhecem a história. Depois ele chamou os discípulos e disse: agora vamos, porque o meu amigo Lázaro dorme. Na realidade, Lázaro tinha morrido. Lázaro estava morto. E Jesus foi lá para ressuscitar, para cumprir o propósito dele. O tema que eu trago desta pregação se chama Saia para fora. Abra a palavra do Senhor em João capítulo 11. E o tema é saia para fora. Repita comigo: saia para fora. E diz a palavra do Senhor, capítulo 11, a partir do verso 36. E diz a palavra do Senhor assim, para não perder tempo: disseram, pois, os judeus: vede como o amava, falando que Jesus amava aquele povo. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Sempre tem aqueles, que querem colocar o bedelho onde não é chamado. Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Oh, falta de fé. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se você crer, vai ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia. Eu bem sei. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. A Bíblia, ela tem algo muito interessante. Ela sempre manda a gente olhar para cima, Existe um Salmo 125, se não me engano, que diz assim: levanta os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Você está olhando para cima. Colossenses 3 diz: você deve olhar para cima, buscar as coisas lá do alto, porque é lá que o Senhor está, diz a Bíblia. Por isso o Senhor sempre olhava para cima. Quando o Senhor fez a multiplicação dos pães, Ele olhou para cima e falou para Deus abençoar aqueles pães. E agora, mais uma vez, o Senhor olha para cima e agradece por Deus ter ouvido Ele. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Repita comigo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Amém? E o defunto saiu. O tema é saia para fora. Amém? Marta e Maria estavam desesperadas, sofrendo, porque como elas haviam avisado Jesus, a sensação que elas tiveram foi que Jesus não se importou. A sensação que elas tiveram é que Jesus não estava nem aí pelo sofrimento,
pela perda, pela tristeza dela. Porque elas tinham ido lá, elas tinham mandado para ele um pedido: Senhor, vem depressa, vem acudir meu irmão. E o Senhor não veio. Muitas vezes nós também oramos, até por coisas emergentes, né? E parece que não tem resposta. Parece que Jesus se detém para outras coisas e não nos responde, sabe, amados? Uma vez Jesus, ele estava indo atender Jairo, e a filha dele estava quase morrendo, e morreu. E Jesus parou no meio do caminho para atender uma mulher que estava com fluxo de sangue. Então Jesus, ele tem as formas, as multiformas de nos responder. Aos olhos humanos, a gente dizia: puxa, que injustiça, a outra estava quase morrendo, essa mulher podia esperar mais, ela só tinha 12 anos esperando, que era mais um minutinho, ela esperar para Jesus ir lá ressuscitar a filha de Lázaro, a filha de Jairo. Mas Jesus, ele tem as maneiras dele trabalhar. É nós que não entendemos, irmãos. Então parece que não temos resposta, que Jesus não vai se demorando, que Jesus não vai responder. Mas ele responde, amados. Jesus, ele nunca vai deixar uma oração, uma súplica sem resposta. As horas passam, o dia passa, parece que nada acontece. Deus silenciou. Nós vivemos esse período da pandemia que parece que Deus tinha silenciado completamente. Orávamos, mas a colheita está vindo. Porque nossa oração chegou ao coração de Deus. E eu sei que Jesus está nos respondendo. Deus, ele diz: em tudo dai graça, pois essa é a perfeita vontade de Deus. É fácil você dar graça para um irmão que morreu? Imagina, elas estavam ali com o irmão morto. Ele era a vida delas ali como homem. Era o único irmão que elas tinham. Mas o Senhor diz: em tudo dai graça, porque essa é a perfeita vontade de Deus. E ele fala assim: espera, tenha paciência, mais um pouquinho. É assim que o Senhor fala, sabe? E nós temos que aprender. Porque se você não tiver um pouquinho de paciência e esperar, nada vai acontecer, amado. As nossas atitudes, elas influenciam muito na resposta. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, aleluia. Quando Jesus chegou em Betânia, 4 dias, a Bíblia fala que 4 dias de uma pessoa morta, já dentro de uma catacumba. Estava fedendo ou não estava? Estava muito fedendo. E Marta foi ao encontro de Jesus. Ela disse assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, não. Sabe? Ela reclamou. Quantos de nós temos reclamado? Poxa, Senhor, o Senhor não está vendo a nossa oração aí para acabar com essa pandemia? O Senhor não está vendo a nossa oração para o Senhor te retirar essa doença? O Senhor não está vendo a minha oração, meu clamor pelo filho, pelo marido, pelo esposo? Eu oro para o meu esposo e para os pés de Jesus, e parece que o Senhor está silenciado, não está ouvindo. Eu oro para um neto, para um filho, e ele não vai. O Senhor não está escutando? Mas Jesus, ele está escutando a nossa reclamação. Porque quando nós reclamamos, é falta de fé, irmãos. Porque quando nós apresentamos a nossa demanda ao Senhor, nós devemos crer que Ele é Deus e que é suficiente para nos dar a resposta. Amém? Então Jesus, ele olhou para aquelas irmãs com tanto problema, sabe? E ele diz para elas assim: olha, em tudo eu tenho um propósito, em tudo. Eu sou a vida, e onde houver morte, eu vou tirar, eu vou dar vida. Não há nada que possa me deter quando eu vou aplicar o meu propósito de amor. É isso que o Senhor estava dizendo para ela, sabe? Ela diz: ah, mas se o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor estaria no coração dela se elas tivessem fé.
Mas aquele homem, que era o provedor da vida delas, estava doente e morreu. Nós temos isso, nós sabemos reclamar, nós sabemos murmurar, mas nós não sabemos ter a fé genuína que o Senhor quer que nós tenhamos. Nós sabemos cobrar de Jesus, mas o que será que nós estamos fazendo para ter esse direito de cobrar alguma coisa de Jesus? Sabe, a Bíblia fala que se nós devolvermos nosso dízimo à casa do tesouro, nós podemos até fazer prova do Senhor. É a única coisa que o Senhor fala que nós podemos fazer prova é com relação ao dízimo. E no entanto, eu ouvia pessoas de outra denominação falar: eu brigo com Deus. É ruim eu brigar com Deus, hein? Eu tenho temor de Deus. Eu me apresento a Ele como serva, porque nós não devemos brigar com Deus. Nós devemos apresentar. Ele diz: apresenta a tua demanda. Então essa nós devemos apresentar. O Senhor Jesus nos fala hoje assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, irmãos, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ainda que ele esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Quando ele fala nunca morrerá, se você tiver Jesus, espiritualmente você nunca vai morrer. Porque Ele é a vida. Ele é a vida na nossa vida. E Jesus, Ele está dizendo: eu quero te dar algo novo. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Então somente creia. Jesus, Ele faz uma pergunta: você crê que eu posso ressuscitar o que está morto em você? Às vezes, irmão, você pode dizer assim: mas não tem nada morto em mim. Tem. Às vezes é falta de fé. Às vezes uma amizade que você não tem mais com determinada pessoa, porque a mágoa está ali dentro. A mágoa é um tipo de morte. Então Deus tem algo a ressuscitar dentro de nós. Deus tem algo para fazer. Deus tem sonhos para ressuscitar. Sabe? Ele mandou Lázaro sair para fora, para que a glória dele fosse, para que a glória dele fosse manifestada. E Deus manda nós tirarmos para fora tudo aquilo que impede que a glória de Deus se manifeste. Por exemplo, dentro de casa, como é você? Você glorifica a Deus dentro de casa? Sabe? Hoje eu fiquei um pouquinho brava com meu marido. Depois ele é muito bacana. Ele conseguiu me fazer rir no meio da briga, né? Quer dizer, da discussão. E eu fui montar essa palavra. Eu disse: Deus, verdade, eu devo manifestar a tua glória. Não importa. A minha casa, ela tem que ser uma extensão. A igreja tem que ser uma extensão da minha casa. Como eu vou pregar algo que eu não estou manifestando? Se Deus quer ressuscitar a minha vida, aquilo que estava dentro de mim, por exemplo, se nós não tivéssemos resolvido, já estava um defunto aqui dentro. A raiva já estaria. Mas graças a Deus que ela não entrou, não chegou nem a entrar, porque foi já rapidamente o Senhor agiu e o Senhor botou para fora aquilo que precisava sair. E Ele então fez com que a alegria, a unidade, a união ressuscitasse. Então isso tem que acontecer nos nossos lares, amado, na nossa família, no seio da nossa casa. Eu passei 24 dias lá no meu genro, na minha filha. E teve uns momentos difíceis que eu passei, sabe? Mas quando eu estava, no dia de eu vir embora, nós resolvemos tudo. Não deixamos nenhum defunto ficar fazendo gracinha dentro do nosso coração. Ficou tudo resolvido. O Senhor pegou tudo aquilo que estava morto dentro de mim, dentro dele, botou para fora e manifestou a glória dele. Amém? É isso que nós temos que fazer. Se há alguma mágoa, se há algum ressentimento, isso é defunto.
Deixa Deus ressuscitar em você a alegria, o amor, o perdão. Porque o Senhor está chamando para fora esse defunto, para ele poder pegar e colocar vida naquilo que precisa ter. Se você tem mágoa, Jesus está falando assim: olha, põe para fora essa mágoa e deixa nascer em você o homem novo, o coração novo, o coração de carne. Porque esse defunto, ele tem que ficar sepultado, mas você tem que sair para fora. Sabe, eu falo que mágoa no nosso coração é como um defunto, sendo um defunto dentro de nós, que ele está sepultado e que ele fede. E nós não podemos deixar, amados, isso acontecer. Então, o que nós podemos fazer? Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aquele que crê, verá a glória de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus chegou ali perto, Jesus chorou. Você sabe por que Jesus chorou, amados? Jesus, ele não fez a morte. Jesus, ele é vida. Jesus, ele não aceita a morte. Ele chorou porque ele fez o homem para viver e não o homem para morrer. Então, por isso ele chorou. Mas ele disse: eu vou ressuscitar. Eu vou trazer a esperança das minhas filhas. Sabe? Então, todos nós, amados, todos nós temos um Lázaro morto dentro de nós. Todos nós. E precisa ressuscitar para a vida. Qual é o teu Lázaro? Qual é o Lázaro que morreu? Qual é o projeto? Qual é o sonho? Qual é a alegria? Qual é a esperança? Qual é a paz? Isso, todos são os Lázaros que precisam sair para fora, para que a glória de Deus seja manifestada, amém? Eles precisam sair para fora, para que a glória de Deus se manifeste. Nossas atitudes de fé é que vai definir nosso milagre. Na multiplicação do pão, Jesus fez um milagre. Quando Lázaro morreu, Jesus falou para as suas irmãs que ele ia fazer um milagre. E ele ressuscitou. E o seu ministério, o seu casamento, o seu emprego e a sua família, precisa alguma coisa ser ressuscitada lá? Porque Jesus, ele fala que se você crer, ele vai ressuscitar e trazer vida. Jesus quer operar milagre na nossa vida. Quando a gente às vezes está sem esperança, olha, aconteceu um fato com meu filho mais velho. Perdeu o emprego, sabe? Ficou desempregado, aí devendo aluguel, devendo luz, aí, sabe, até comer estava difícil. Parecia que não tinha mais esperança, que não tinha mais solução, que não tinha mais saída. E nós orando, e ele orando, e nós orando, e Deus deu para ele uma saída. Deus ressuscitou de novo a esperança no coração dele e da esposa. Deus ressuscitou de novo a alegria no coração dele. Deus ressuscitou de novo a paz. Ele conseguiu ir para Sinop. Vão trabalhar lá. Depois de quase um ano nesse sofrimento. Olha como que Deus faz. Deus ressuscita sonhos. Deus ressuscita mortos. Aquilo que para ele parecia que não ia acontecer mais, aconteceu o milagre. E quando o Senhor falou: Lázaro, sai para fora. Eu creio que foi assim que o Senhor falou. O Senhor não falou mansinho: sai, Lázaro. Não. O Senhor deu uma ordem, uma palavra de ordem: saia. E ele saiu. Mas para ele sair precisou o quê? A ação do homem. Eu sempre falo que Deus usa o natural para que ele realize o sobrenatural. E foi isso que Deus fez. Vai lá, tira a pedra. A pedra era algo natural. A pedra era algo que Jesus podia remover, mas ele queria a ação do homem, a ação natural. Porque a hora que Lázaro saísse para fora, o milagre estava feito. Aleluia. E aí tinha essa pedra. E ele falou assim: Marta, tira a pedra.
mandou tirar a pedra. E eles tiraram a pedra. E Ele quer que eu e você remova qualquer pedra que esteja impedindo de nós estarmos na presença do Senhor. Às vezes tem muita pedra impedindo que nós adoremos o Senhor, que nós lemos a Bíblia, muita coisa. Tem muitas pedras dentro de casa, sabia? Muitas pedras às vezes que precisam ser removidas. Você acorda, às vezes você não ora, às vezes você não lê a Bíblia, porque os afazeres domésticos às vezes impedem de você fazer. Isso são pedras que precisam ser tiradas da vida, porque nós precisamos cultuar o Senhor dentro da nossa casa, ler a palavra, orar e até jejuar. Nós precisamos, não só na igreja, mas principalmente na nossa casa. E aí o Senhor disse: tirai a pedra. Sabe por que o Senhor mandou tirar a pedra? Porque a pedra era o que estava impedindo de Lázaro sair. A pedra era o sinal do milagre, porque quando removesse a pedra, não ia sair de lá o fedor, ia sair um Lázaro ressuscitado. E foi isso que aconteceu. Jesus fez o milagre, mas o remover da pedra foi do homem. É possível, o possível é meu e seu, o possível. Não foi possível juntar um monte de gente e remover a pedra? Mas o impossível é de Deus, que é o milagre. Glória a Deus. Jesus ordena para tirar a pedra, que simboliza tudo que impede de nós o adorarmos, em nome de Jesus. Quando Lázaro morreu, amados, tinha morrido a esperança daquelas irmãs, tinha morrido a alegria daquelas irmãs. Mas quando aquele Lázaro saiu para fora, naquele momento o Senhor ressuscitou nelas a esperança. O Senhor ressuscitou a alegria. O Senhor ressuscitou a paz naquelas mulheres. E novamente elas puderam se alegrar no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes não recebemos nossa bênção por causa que nós não cremos que Deus pode mudar a nossa história. Aquelas mulheres, a princípio elas não acreditavam que Jesus podia mudar, mas depois elas creram no milagre. Elas creram que Deus podia fazer um milagre. E a pedra que elas tiraram representavam essa incredulidade. Precisamos deixar os Lázaros saírem para fora, irmão. Sabe, Lázaro, como defunto, ele não podia representar milagre. O milagre foi quando ele saiu todo envolvido naquelas ataduras. Então o Senhor falou: precisa sair para fora, sair da sua mesmice, sair da sua autossuficiência, sair do seu orgulho, sair da sua altivez. O Senhor está dizendo que nós precisamos sair para fora, tá? Jesus diz que tem muitos que têm o coração como sepulcro caiado. É belo por dentro e fede a morte. Então nós precisamos sair da nossa sepultura da solidão. Nós precisamos sair da nossa sepultura de falta de amor, de falta de perdão. Sabe, gente, quando eu vi aquela mensagem, onde o povo de Israel dizia que nós, o mundo, não nos importamos com ele, não, nós cristãos principalmente, isso doeu no meu coração. Isso, ele representou a falta de amor. Então nós precisamos sair dessa sepultura da falta do amor e olhar aqueles que estão ao nosso redor e ver qual é a necessidade deles e orar e apresentar a Deus e amar. Jesus está nos chamando para fora. Ele diz: eu sou a porta e é por mim que você vai passar para fora. Jesus é a porta que nos leva às grandes vitórias. Jesus é a porta que Lázaro passou. Lázaro não foi aquela pedra, não foi aquela porta do sepulcro que fez a diferença, mas quando Lázaro chegou ali, tinha uma porta maior para ele passar. Tinha a porta da esperança, a porta do amor, a porta da ressurreição, a porta da vida, que é Jesus. E foi por esta porta que ele passou. A porta que tem saída para mim e para você, amém? Essa é a porta que nós precisamos estar passando, a porta Jesus. Nós precisamos saber que tudo que nos impede de vivermos uma vida
de santidade com Deus precisa ser apagada da nossa história. O Senhor diz na palavra assim: aspargirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei, diz o Senhor Jesus. Se você crê, amado, nós precisamos ser livres para andar na presença de Deus. Sabe, quando o Senhor ordenou que fosse tirada aquelas ataduras, o Senhor estava mandando livrar os pés dele, porque ele ia andar para pregar o evangelho, para falar do milagre de Deus, para dar o testemunho dele. Então nós precisamos ser livres, tirar as ataduras que estão nos nossos pés. Nossas mãos precisam ser soltas para fazer o bem, e aonde nós tocarmos, nós abençoarmos. Nossos lábios precisam ser desimpedidos para anunciar o evangelho e proclamar o Senhor. Os nossos ouvidos, eles precisam ser destapados para ouvir o clamor do necessitado. Nossos olhos precisam ser abertos para ver a necessidade do nosso próximo. Então, se essas ataduras estão em você, te prendendo, é hora de você sair para fora. Se tem alguma pedra que você precisa remover, é hora de você sair para fora, para que você receba a bênção, veja o milagre e sejam abençoados em nome de Jesus. E para concluir essa breve palavra, Jesus te chama para fora. Ele diz: saia, Lázaro, saia. Quem é Lázaro aqui? Quem tem Lázaros aqui que precisa sair para fora? Então, se tiver um Lázaro aqui que precisa sair para fora, saia. Saia para fora para evangelizar. Saia para fora para perdoar. Saia para fora para alcançar almas. Saia. O Senhor diz: Jesus te chama pelo teu nome, porque Ele chamou Lázaro pelo nome. E mandou tirar a pedra que impede de ser feliz. E te traz a paz que excede a todo entendimento. Igreja, ouça a voz do Senhor, te chamando para fora da sepultura, te mandando tirar todas as ataduras da tua vida, para te libertar, para você poder proclamar as boas novas da salvação. Jesus é amigo que nós podemos contar com Ele sempre. É só olhar para Ele, é só olhar para cima. É que de onde vem o nosso socorro. Jesus, Ele não se atrasa. Ele não se atrasou para atender Lázaro. Ele vem na hora certa para mostrar a glória de Deus. Ele veio na hora certa para atender o chamado de Marta e Maria e devolver a ela a esperança, a paz, a alegria. Ele vem na hora certa para te atender, para te trazer a paz, para te trazer a alegria, para te devolver aquilo que o inimigo tirou de você. Ele vem na hora certa, irmão. O Senhor não se atrasa. É nós que somos apressados. É nós que achamos que Ele não está ouvindo o nosso clamor, mas Ele está. Tudo o que acontece na vida de um servo de Deus não é por acaso, mas é a providência divina preparada para um grande milagre. Então, quando orar e você vê que está demorando, espera mais um pouquinho, porque a vitória virá e o nome do Senhor será glorificado. E diz a palavra: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, é Deus, ao único Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor. Seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. E o Senhor diz: saia para fora, saia da sua zona de conforto, saia da sua mesmice e me deixe te usar, em nome de Jesus, aleluia, amém. Eu convido você a ficar em pé e dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Ele manda você sair para evangelizar, sair para alcançar alma, sair para pregar, sair para levar a palavra dele, a mensagem de salvação, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido,
Quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra ministrada. Meu Deus, que o Senhor possa trazer o entendimento que há muitos Lázaros precisando sair para fora da vida do teu povo. Há muitos Lázaros precisando ser ressuscitados. Há muitos Lázaros, Senhor Jesus, para levar, Senhor Jesus, o Evangelho. Há muitos, Senhor Jesus, aqui nessa terra, precisando, Senhor, entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Esteja abençoando, Senhor, o teu povo, esteja abençoando a tua igreja, esteja, Senhor, abençoando esta noite, esteja abençoando esta semana, esteja abençoando no trabalho, na casa, na família, em nome de Jesus, Pai, e que todos possam, Senhor, ver o milagre nesta semana, que o Senhor realize milagres na vida deles, que aqueles sonhos que estavam mortos sejam ressuscitados, que aqueles projetos que estão parados, que venham, Senhor, ser realizados, que o Senhor, meu Pai, abençoe, que haja, meu Deus, paz, que haja alegria, que o Senhor venha surpreender essa semana os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, papai, que a graça, o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E você que crê diz amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.